Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada, rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem, meus queridos? Então, hoje é terça-feira, né? Dia 4 de abril de 2023 e nós vamos juntos aqui dar continuidade ao nosso trabalho de cura da criança interior através dos ensinamentos de um curso em milagres, né? E hoje nós chegamos nela. Eu sou como Deus me criou, né? A única lição que é repetida no livro de exercícios de um curso em milagres, né? A lição que é a mais poderosa de todas elas. Eu sou como Deus me criou. Você é como Deus te criou. Olha que maravilhoso. Tem como, se você é uma criação de Deus, você ser imperfeito? Não tem como, não é mesmo? Não existe essa possibilidade. Não é possível para Deus criar alguém imperfeito, algo imperfeito, tá? Então, as criações imperfeitas que nós testemunhamos nesse mundo, né? Nesse metaverso, nesse holograma, elas são ilusórias, elas não são reais, tá bom? Então, a lição diz assim: eu sou como Deus me criou. Hoje continuamos com a única ideia que traz a salvação completa, a única declaração que faz com que todas as formas de tentação não tenham nenhum poder. O único pensamento que silencia e desfaz inteiramente o ego. Então, com esse pensamento, você consegue automaticamente calar a boca do seu ego. Você silencia o seu ego imediatamente, você o desfaz inteiramente. Tá? Eu sou como Deus me criou. Aí você pode completar e falar: eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. E você vai usar isso como um mantra para sua vida, né? E quando aquela pessoa lá estiver te atentando o juízo, você vai se lembrar também que aquela pessoa, em essência, ela é como Deus a criou. Olha que maravilha, não é maravilhoso? Tu és como Deus te criou. Os sons desse mundo estão em silêncio, as cenas desse mundo desaparecem e todos os pensamentos que esse mundo jamais conteve são eliminados para sempre por essa única ideia. Aqui se realiza a salvação, aqui se restaura a sanidade. A verdadeira luz é força e força é a ausência de pecado. Lembrando vocês que eu não uso a palavra impecabilidade porque, para mim, ela, apesar de ser uma das traduções possíveis da palavra original em inglês, que é sinlessness, ela não traz o sentido que, no meu entender, Jesus quer dar, né? E eu já contei para vocês aqui que eu tenho uma grande amiga que é da Sechonoye, que é um dos seres humanos mais espiritualizados que eu já conheci da vida. E ela é professora de inglês, mas assim, super top, nível master. Ela já foi dona de cursos de inglês, né? E de rede de cursos de inglês, né? E a gente discutiu isso e ela tá de acordo comigo. Então, o sentido da palavra original em inglês, que é sinlessness, o sentido é ausência de pecado. É pureza, é inocência. Mas pra gente ficar bem preso a exatidão da ideia é a ausência de pecado. É o conceito de que você é isento de pecado. Não há pecado em você, tá? Então, eu vou sempre substituir. Se você não gostar, não concordar comigo, então use a palavra do jeito que tá no texto original, tá? Não estou absolutamente criticando o trabalho da Lilian Paz, que eu acho que é absurdamente maravilhoso, estupendo. Tenho muita gratidão a ela, mas estou trazendo um novo ponto de vista, tá? Se permaneces tal como Deus te criou, tens que ser forte e a luz tem que estar em ti. Aquele que assegurou a ausência de pecado em ti, tem que ser a garantia da força e da luz também. Tu és como Deus te criou. A escuridão não pode obscurecer a glória do Filho de Deus. Tu estás na luz, forte na impecabilidade em que foste criado, e na qual permanecerás por toda a eternidade. Hoje, mais uma vez, dedicaremos os primeiros 5 minutos de cada hora em que estiveres acordado à tentativa de sentir a verdade em ti.
Então, nós vamos começar os nossos momentos de busca com essas palavras. Eu sou como Deus me criou. Sou seu filho por toda a eternidade. Eu sou como Deus me criou. Sou sua filha por toda a eternidade. Pronto, calei a boca do ego. Olha só, eu sou como Deus me criou. Sou sua filha por toda a eternidade. Ponto final. Ponto final, acabou, não tem mais discussão. Eu sou como Deus me criou. Sou sua filha por toda a eternidade. E aqui o ego é obrigado a ficar mudo, né? Agora tenta alcançar o Filho de Deus em ti, o teu ser real, a tua essência, a tua consciência crística, tá? Esse é o ser que nunca pecou, nem fez uma imagem para substituir a realidade. Que imagem é essa? O ego, corpo, personalidade. O seu avatar de jogo. Você criou um avatar de jogo e falou: epa, sou eu. Mentira. Você é o seu ser real, tá? O seu ser crístico, o seu ser búdico, o seu ser átmico. Esse é o ser que desconhece o medo e para quem a perda, o sofrimento ou a morte são inconcebíveis. Para alcançar essa meta, nada te é requerido, exceto deixar todos os ídolos e autoimagens de lado, ultrapassar a lista de atributos bons ou maus que atribuíste a ti mesmo e esperar pela verdade em silenciosa expectativa. O próprio Deus prometeu que ela seria revelada a todos aqueles que lhe pedissem. Tu estás pedindo agora. Não podes falhar, porque Ele não pode falhar. Se não cumprires o requisito de praticar durante os primeiros 5 minutos de cada hora, pelo menos lembra-te de hora em hora. Eu sou como Deus me criou. Sou sua filha, sou seu filho por toda a eternidade. Hoje dize a ti mesmo frequentemente que tu és como Deus te criou. E certifica-te de responder a todo aquele que parecer irritar-te com essas palavras. Tu és como Deus te criou. Tu és o seu filho por toda a eternidade. Esforça-te o máximo possível para fazer os exercícios de hoje a cada hora. Cada um que fizeres será um passo gigantesco em direção à tua liberação e um marco no aprendizado do sistema de pensamento que esse curso propõe. O que é o passo gigantesco? Né? Existem lições em Um Curso em Milagres que Jesus falou para Helen Schucman. Essas são os passos gigantescos. Essas lições são aquelas que são passos gigantescos na direção da transformação da tua mente. Porque Um Curso em Milagres é um curso para transformar as nossas mentes, a nossa visão de mundo, tá? Ok? Então, essa é uma das lições que ele denomina os passos gigantescos. E eu vou aproveitar e ver a nota do livro da Helen aqui. Espera aí, só um minuto. Se eu conseguir encontrar, meu Jesus. Espera aí, só um minuto. Deixa eu dar um pause aqui nesse vídeo. Então, o que a Helen nos fala aqui? Ela nos cita... Deixa eu ver se eu consigo. Ah, tá aqui. Só um minuto, vou ter que dar outro pause. A Helen, para essa lição, ela vai nos citar Mateus, capítulo 25, o Evangelho de São Mateus, capítulo 25, versículo 31. E quando vier o Filho do Homem na sua glória, e com ele todos os anjos, sentar-se-á então no trono da sua glória. E serão reunidos diante dele todos os povos. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Tá? Então, do que ela está falando aqui? Nessa passagem, é claro, o Filho de Deus somos todos nós, né? Então, essa foi, na minha opinião, uma das maiores distorções, né, do que nos foi ensinado pelas igrejas a respeito dos ensinamentos de Jesus.
Então Jesus seria aquele que era o Filho de Deus e nós não, né? E é exatamente isso que Jesus vem consertar em Um Curso em Milagres. Nós somos todos irmãos, ele é apenas o nosso irmão mais velho, no sentido em que já completou essa jornada de volta ao lar, que nós estamos completando agora, iniciando na verdade, né? E aí o que acontece? Essa imagem do ser real, que se revela quando nós entramos em profunda meditação e quando nós, com a mente aberta, falamos: eu sou como Deus me criou, sou sua filha, sou seu filho por toda a eternidade, é esse ser real que se revela para nós. E é esse ser real que é o Filho de Deus, perfeito, inteiro, completo, maravilhoso e isento de pecado, tá bom? Então ela diz que essa lição é um exercício de meditação, tá? Nós simplesmente aguardamos num estado de quietude, no qual a única coisa que ocupa as nossas mentes é a expectativa, a antecipação de que o nosso ser verdadeiro seja revelado para nós, né? E aí ela diz assim: essa é a primeira, é a ocorrência inicial do método de meditação que vai ser agora predominante no livro de exercícios para a segunda metade do ano, que é você simplesmente sentar, aquietar a sua mente, falar a frase do exercício e aguardar, tá? E isso é importante também, tá? E aí ele diz que essa lição ela diz que essa lição é o terceiro passo gigantesco do livro de exercícios, né? A gente já falou sobre os outros passos gigantescos e oportunamente nós vamos fazer um vídeo, talvez até uma live, a respeito das lições do livro de exercícios, que são os passos gigantescos, assim como Jesus já falou. Eu já falei dos passos gigantescos no início do ano, tá? Tá no vídeo da lição 61, tá bom? No vídeo da lição 61 eu falei sobre os passos gigantescos, não vou repetir agora. Agora nós passamos então para a leitura do texto do dia de hoje do livro A Year of Miracles, Um Ano de Milagres, da Marianne Williamson. Devoções e reflexões diárias, né? Então, no dia de hoje ela diz: eu jogo luz sobre os meus problemas no dia de hoje. Eu alinho o meu pensamento com a mente de Deus, ao alinhar a mim mesmo com amor. Em Deus, todas as coisas são possíveis, e a minha mente é parte da mente de Deus. Que eu possa co-criar com Deus hoje os milagres do amor. O que aparece como um problema é meramente um lugar onde um milagre aguarda. Eu jorro o meu amor sobre todos os meus problemas, para que o poder de Deus possa se mover através de mim, né? Lembrando que Deus só pode fazer por mim e na minha vida o que Ele pode fazer através de mim, e resolvê-los. Eu dependo dos milagres, né? Não é bem eu dependo, né? Eu preciso dos milagres, né? Eu confio nos milagres, né? Porque não há limite àquilo que o amor de Deus pode fazer. Não é bem o sentido aqui, não é bem de depender, não. Tem um verbo em português que eu tô me esquecendo, né? Eu tô me esquecendo do verbo, gente. Me perdoem, tá? Fiquem com eu dependo, tá? É um verbo que eu esqueci o que é, mas que quer dizer o quê? Qual é o sentido? É o sentido de que eu vou ficar aqui, eu preciso disso, eu sei que é disso que eu preciso, né? E eu sei que isso vai acontecer. Nisso eu confio, tá bom? Então, eu sei que os problemas na minha vida, eles vão ser resolvidos à medida em que eu pedir pelo milagre, à medida em que eu fizer a oração certa, né?
e à medida em que eu puder, então, me abrir para receber os milagres, tá? É isso que ela está querendo dizer. O verbo, a melhor tradução não é depender, mas me escapou aqui qual seria o verbo melhor para usar, tá? Porque não há limite, então, para o que o amor de Deus pode fazer. Aí a oração. Querido Deus, eu coloco nas suas mãos agora, vamos rezar juntos. Querido Deus, eu coloco nas suas mãos agora todos os problemas que eu tenho. E eu sei que eles serão resolvidos. Os milagres ocorrem naturalmente para você, querido Deus. E eu sou que eles são meus por direito, que eles são designados para mim, né? Os milagres são meus por direito divino, eu já sei disso, né? Eu tenho direito aos milagres, né? E o que é o milagre? Se não, amém, né? Fechando a oração, amém. Eu vou ler de novo. Querido Deus, eu coloco nas suas mãos todos os problemas que eu tenho. E eu sei que eles serão resolvidos. Os milagres ocorrem naturalmente para você, querido Deus. E eu sei que eles foram feitos para mim. Amém. Tá? Então, o que eu vou fazer? Ó Senhor, ó querido Deus, ó meu divino Espírito Santo, o que eu tenho que aprender com essa dificuldade que está aparecendo aqui na minha vida? O que eu tenho que aprender? Talvez eu tenha que aprender a confiar, né? Que tudo vai ser resolvido no tempo certo. Eu pensei num problema que eu estou enfrentando e essa orientação veio agora para mim, tá? Eu só preciso confiar que tudo vai ficar bem, que tudo vai ser acertado no momento propício, tá? Então vai ser isso que você vai praticar no dia de hoje. Você vai falar para o Divino Espírito Santo para ele te mostrar o que você tem que aprender com essa dificuldade, tá bom? E aí nós vamos passar aqui para ler um texto que eu separei também do Volta ao Lar, do John Bradshaw, tá? Que é o início do capítulo 1, como a sua criança interior ferida contamina a sua vida, tá? Lembrando que nós estamos no mês de abril ainda discutindo com mais detalhes sobre a ferida do abandono, a criança interior ferida, tá? Uma pessoa dominada por antigos sofrimentos diz coisas que não são pertinentes, faz coisas que não funcionam, não consegue enfrentar a situação e é sujeita ao sentimento terrível de que não tem nada a fazer com o presente. Uma coisa que eu quero dizer para vocês antes de ler o texto é que a nossa ferida original é exatamente o oposto da lição de hoje. Por isso que eu escolhi esse texto. Por isso que esse texto foi escolhido para nós hoje, tá? O que eu quero dizer com isso? A sua ferida original você não é filho de Deus, você é filho do ego. Porque Deus te rejeitou e Deus te abandonou, tá? Daí a parábola do filho pródigo. É isso que o ego nos diz. E Jesus vem e traz a cura com a parábola do filho pródigo, na qual ele conta que a decisão de sair da casa de nosso pai foi nossa, foi do tomador de decisões dentro de nós, e nos diz que o nosso pai nos aguarda de braços abertos, pronto para fazer a maior festa quando nós decidirmos voltar, mas que a escolha de voltar é nossa e que nós vamos retornar quando entendermos que queremos retornar, que já sofremos o bastante, que já tivemos as nossas vidas de sexo, drogas e rock and roll o suficiente, que já nos destruímos no mundo o suficiente e que o mundo não nos deu nem 0,1% do que nós tínhamos quando vivíamos na casa de nosso pai em união com ele, tá? Então, por isso que eu sou como Deus me criou, é o antídoto para o ego e desfaz o ego. É por isso. Porque na minha mente, eu acredito que sou pecador, pecadora, miserável, desgraçado, imperfeito, infeliz, abandonado, rejeitado, injustiçado, humilhado, traído, acabado. Por quê? Porque sou filho do ego. Porque como pequei,
perdi o direito à minha herança divina, ao meu direito divino de nascimento, à minha paternidade, tá? Então, essa é a ferida original. E é essa ferida que dá origem àquela vergonha tóxica sobre a qual nós falamos ontem. E é essa ferida, tá bom? É essa ferida que é a base do sistema de pensamento do ego. Quando a gente deixa de acreditar nisso, então nós já começamos a nossa jornada de volta ao lar e estamos dando passos gigantescos. Não à toa o nome desse livro é Volta ao Lar. Não à toa esse homem estudou um curso em milagres. Só que o que ele descobriu? Ele descobriu que estudar um curso em milagres, lá do jeito que ele estudava, não foi suficiente para transformá-lo enquanto ele não fez o processo de cura da criança interior dele. E aí vocês vejam que bênção. Nesse ano de 2023, o que o nosso Mestre Jesus nos dá nesse nosso canal crístico? Ele nos dá uma jornada de cura da criança interior através dos ensinamentos de um curso em milagres. Onde eu uno o que eu aprendi e o que eu vivenciei no meu trabalho terapêutico, que foi baseado nesse livro, como eu já contei para vocês. E esse livro está, o PDF dele, no canal no Telegram. E se você me escrever uma mensagem me perguntando como eu entro no canal do Telegram, eu não vou responder, porque essa é uma questão que você vai ter que resolver, tá? Eu só lembro que o convite para o canal no Telegram, do Telegram, está na descrição do canal no YouTube, aqui, tá bom? E o que acontece? Ao curarmos a nossa criança interior, o que nós estamos fazendo é nós estamos pegando a nossa criança interior pela mão e nós estamos levando ela conosco através da jornada do livro de exercícios de um curso em milagres. Nós estamos fazendo os exercícios com ela, né? Eu esqueci de falar. Hoje, qual vai ser sua prática? Sua prática hoje é ir lá visualizar a sua criança mais ferida possível, a mais abandonada possível, a mais rejeitada possível. E olhar nos olhos dela e falar: você é como Deus te criou. Você é sua filha, seu filho, para toda a eternidade. É isso que você vai falar para sua criança interior ferida. Você vai dizer isso para ela e ela não vai acreditar. Porque no final das contas, sabe, gente, o que a gente descobre é que todos os ferimentos que os nossos pais aparentemente nos infligiram, todos esses ferimentos, eles na verdade, eles são o reflexo do nosso ferimento original, tá? Que é a nossa ilusão de separação de Deus, a nossa crença de que estamos separados de Deus. Ok? Então, na verdade, no final das contas, o que a gente descobre com essa jornada é que aquela conta que eu estava querendo ir lá cobrar dos meus pais, aquele boleto, né? E papai, você me rejeitou. E mamãe, você me abandonou. E meu irmão, esse miserável que era sempre injusto comigo. Essa conta, nós vamos receber o pagamento dessa conta de Deus. Porque Ele é que é infinitamente rico, todo-poderoso, onipotente, onipresente, onisciente. E Ele é o único que pode nos amar incondicionalmente. Porque o amor aqui na terceira dimensão, ele vai continuar sendo o amor do ego, o amor especial. A coisa mais próxima do amor de Deus que nós podemos experimentar aqui na terceira dimensão, aqui na Matrix, aqui no metaverso, é o perdão, tá? Então aquela conta, aquele boleto que você quer ir lá cobrar do seu pai e da sua mãe, aquele boleto, ele já está pago. Ele já foi pago, aquele boleto, tá bom? E quem pagou aquele boleto foi Deus, seu pai. Na verdade, aquele boleto nem nunca existiu, né? Mas para você entender, para ficar mais claro aí na sua mente, o boleto já foi pago.
tá bom? Isso é muito importante que vocês entendam. E vocês precisam entender que se os nossos pais nos faltaram, se os nossos pais não foram bons o suficiente, é porque eles passaram pela mesmíssima coisa com os pais deles, que passaram pela mesmíssima coisa com os avós deles e etc. O gato tá aqui embaixo da mesa, então eu só tô vendo umas mãos aqui esticadas, fazendo assim, do lado de fora da mesa. Muito engraçado. Entendem? Então, essa nossa jornada de volta ao lar é a nossa jornada de encontro com o nosso Criador. É dele que somos filhos e filhas. Os meus pais, o seu Manuel José e a Dona Aline, que hoje eu consigo ver o quão maravilhosos foram para mim, os meus pais foram apenas, não desmerecendo isso, mas eles foram apenas os veículos para eu entrar na terceira dimensão, na Matrix, no metaverso, numa condição energética compatível, numa condição vibracional, compatível com a condição vibracional que a minha alma tinha no momento de encarnar. Então, todas aquelas estruturas egóicas que hoje eu vejo em papai, que eu via em mamãe, que você vê no seu pai, que você vê na sua mãe, são as estruturas egóicas que eram absolutamente compatíveis com as suas estruturas egóicas. Por isso que você chegou para essas duas pessoas. Não há equívocos no universo. Epa, eu caí aqui nessa família de paraquedas, é todo mundo muito ruim e eu sou uma pessoa muito boa. Não. Gente, a vibração era a mesma. A sintonia. Se eu viro a sintonia do meu rádio, se eu boto em 101,3, eu só posso ouvir a Antena 1 aqui no Rio de Janeiro. Não tem outro jeito, eu não vou ouvir Kiss FM se eu sintonizar 101,3 no Rio de Janeiro. Eu vou ouvir... Não, a Antena 1 é 103,7. 103,7 só vai me levar para a Antena 1. Tá bom? Não tem como, não tem como. E aí, nesse sentido, tem uma oração que eu botei lá no meu site, na aba Minhas Orações, que é a oração que a Marianne Williamson fez para a gente pedir a compensação de Deus, para a gente pedir ajuda para o Divino Espírito Santo para perdoar os nossos pais e para pedir a Deus que então nos dê a compensação dele por tudo aquilo que nos faltou, que os nossos pais não puderam nos dar, tá? E se você hoje é pai ou mãe, é muito importante que você se coloque nessa posição de humildade, porque se você começar a se chicotear, porque você hoje percebe, à luz desse conhecimento, que você cometeu equívocos, então, meu querido, minha querida, a má notícia é que você tá no ego. O que você precisa entender é que você foi para os seus filhos o pai ou a mãe que você podia ser. E o pai ou a mãe que você podia ser foram perfeitos para os seus filhos, porque levaram eles à faixa vibracional na qual eles já se encontravam. E o bom estudante de um curso em milagres não é aquele que não erra. O bom estudante de um curso em milagres, o verdadeiro estudante de um curso em milagres, segundo a definição do nosso querido, amado, maravilhoso, absoluto Dr. Kenneth Wapnick, é aquele estudante que se perdoa. Ah, escorreguei na casca da banana de novo. Ah, eu vou ter que me perdoar por isso. Eu fiz aquilo de novo. Eu entrei naquele jogo de novo. De novo. A pessoa veio com a mesma armadilha para mim. Pela 200ª vez a pessoa veio com aquela mesma armadilha. Nem disfarçou. Nem botou assim uma maquiagem. Ah, eu caí de novo. Ah, tudo bem, eu vou me perdoar. E da próxima vez, eu escolherei outra vez. E aí, você sabe o que vai acontecer com isso? Você vai sair do padrão com muito mais rapidez.
do que se você ficar se punindo e se chicoteando que você é um miserável desgraçado, filho do ego, que não tem jeito. Que é isso que você diz pra você, eu não tenho jeito, eu não tenho jeito. Eu tô na lição 94 e eu não saí do lugar. Se você está pensando isso, você está enganado. Primeiro a mudança acontece dentro. Primeiro a mudança acontece dentro. Tem até uma história aí de um pinheiro que eu recebi pela internet uma vez, que é muito legal, que diz que tem um pinheiro lá que você bota a bolota, né, que é a semente do pinheiro lá debaixo da terra, e deixa lá. E leva anos, e nada acontece, nada do pinheiro aparecer. Sei lá, 2, 3 anos depois, a árvore nasce, cresce e fica imensa, adulta, sei lá, em 1 mês. Então a mudança está acontecendo dentro de você. E a única mudança verdadeira é a mudança que acontece dentro. Porque se a projeção dá lugar à percepção, então eu tenho que mudar o conteúdo dentro que eu estou projetando fora para então perceber fora. Tá? Então é isso. Dito isso, você vai lá buscar a sua criança, fazer o resgate da sua criança interior, com muito amor, com muito carinho, vai olhar para ela e vai dizer para ela: você é como Deus te criou. Você é a filha de Deus por toda a eternidade. Tá? Agora eu vou ler o texto. Eu mal acreditava, isso ele contando dele, tá? Eu mal acreditava que pudesse ser tão infantil. Eu estava com 40 anos e tinha esbravejado e gritado até deixar todos, a minha mulher, os meus enteados e o meu filho, apavorados. Então eu entrei no meu carro e os deixei. Ali estava eu, sozinho num hotel de beira de estrada, no meio das nossas férias na Ilha do Padre. Eu me sentia muito só e muito envergonhado. Ele deu um daqueles shows que ele dava, né? Muito provavelmente quando ele bebia, porque ele era alcoólatra. Quando eu procurei me lembrar dos acontecimentos que provocaram aquela explosão, eu não encontrei nada. Estava confuso, era como acordar de um pesadelo. Mais do que qualquer coisa, queria que a minha vida em família fosse repleta de calor humano, amor e intimidade. De amor e de intimidade. Mas esse era o 3º ano em que eu explodia durante as nossas férias. Por que a gente explode nas férias, explode nos feriados, Dia das Mães, Natal, Ano Novo, Dia dos Pais, aniversário? Sempre tem aquele momento pra gente dar o nosso show. Por quê? Porque a proximidade com as pessoas que a gente ama desperta o amor. O amor que nos faltou. Desperta a lembrança do amor que nos faltou, né? E aí, então, o que acontece? O ego vem à tona. Enlouquecido. Eu já os havia abandonado emocionalmente outras vezes, mas nunca fisicamente. Aí ele abandonou fisicamente. Quando era como se eu estivesse num estado de alterado de consciência. Meu Deus, como eu me odiava. O que estava acontecendo comigo? O incidente na Ilha do Padre aconteceu em 1976, um ano depois da morte do meu pai. A primeira pista importante me ocorreu na estrada da Ilha do Padre. Sentado sozinho e envergonhado naquele horrível quarto de hotel de beira de estrada, comecei a me lembrar vividamente das cenas da minha infância. Lembrei de uma véspera de Natal, quando eu tinha uns 11 anos, e eu me vi deitado no quarto escuro, com a cabeça sob as cobertas, me recusando a falar com meu pai. Ele tinha chegado tarde em casa, levemente embriagado. Eu queria puni-lo por estragar o nosso Natal. Eu não podia expressar verbalmente a minha revolta, porque tinham me ensinado que era um dos pecados mortais, especialmente quando dirigida aos pais. Durante anos a minha raiva se inflamou no bolor da minha alma. Como um cão faminto no porão, desesperado de fome, se transformou em raiva feroz. A maior parte do tempo eu aguardei cuidadosamente. Eu era um cara legal. Eu era o melhor pai que existia até não poder mais suportar. E então me transformei em Ivan o Terrível, né? O personagem do livro. Eu acho que é do Dostoiévski.
O que eu vim a compreender foi que aquele comportamento nas férias eram regressões espontâneas no tempo, que é o que a gente passa. Nós passamos por essas regressões. E isso aqui eu quero que vocês prestem muita atenção nesse texto, tá? Isso é muito importante. Quando eu estava esbravejando e punindo a minha família, me afastando dela, eu estava regredindo à minha infância, quando eu engolia a minha raiva e a expressava da única maneira que uma criança podia expressar, me afastando de todos. Agora, adulto, quando passava a crise de afastamento emocional ou físico, eu me sentia exatamente como o garoto solitário e envergonhado que eu tinha sido. O que compreendo agora é que quando o desenvolvimento de uma criança é interrompido, e os nossos desenvolvimentos eles vão sendo interrompidos, ele está falando de desenvolvimento emocional, né? Porque você pode ter crescido e virado um adulto saudável, como eu, né? Mas aí ele está falando de interrupção do nosso desenvolvimento emocional. A criança interior ferida é um aspecto emocional nosso, que está preso lá no passado, nos vários traumas, né? Ela é o conjunto das nossas memórias traumáticas da nossa infância, né? E a gente vai lá cuidando de uma por uma, a cada vez, tá bom? E aí esse trabalho é tão poderoso, porque a criança interior ferida, ela funciona, entre aspas, como um sabotador interno. Se você quer muito ter uma coisa boa, que você não teve... Tô dando um exemplo assim bem simples para que vocês possam entender. É muito mais do que isso, mas dando um exemplo simples. Se você quer ter muito uma coisa boa que você não teve na sua infância, muito provavelmente a sua criança interior não se sente digna e nem merecedora. Então, quando você se dirigir ao encontro dessa coisa, a criança vai falar assim: nananina, você não merece. Você não pode ter. Como você vai ter isso? Não, isso não é para nós. Você pode até ouvir ela falando isso dentro da sua mente. Então, ela, na verdade, ela está sabotando os objetivos do seu adulto. Mas, na verdade, ela está te protegendo, né? Na verdade, ela está te protegendo. Ela está te protegendo, de repente, de você querer uma coisa que você não pode ter, que nunca te foi negada. Ela está tentando te proteger de uma dor interna. Então, na verdade, a gente fala de autossabotagem, mas é uma autossabotagem entre aspas. Porque as partes feridas da nossa psique que estão nos impedindo, que estão, entre aspas, nos sabotando, elas estão nos levando ao que nos é familiar. Oh, meu coração, você quer vir aqui? Você quer? Você não deu a oi para as pessoas, para os seus fãs, para os spec ouvintes, então você dá. Oi, queridos, tudo bem? Seu mestre felino chegou. Boa tarde. Acho que agora ele quer ficar no colo. Então deixa ele aqui no colo que ele fica mais calminho. Não, não quer. Quer encher o saco. Quer atenção. Né? Então, na verdade, essa história dessa autossabotagem, ela é assim do ponto de vista do adulto, né? A gente fala assim, pô, por que eu tô me sabotando? Por que eu sempre tive vontade de sair com esse cara e no momento que o cara me chama pra sair, eu começo a falar groselha, né? Aí o cara fala assim, caraca, que mulher louca, nunca mais eu convido pra sair. Né? Ou por que eu quero tanto esse emprego e na hora que eu vou na entrevista de emprego, eu fico nervoso, eu não sei responder, me dá um branco, tudo aquilo que eu sabia na hora da prova eu não consigo botar no papel. Então eu falo assim, poxa, eu tô me auto-sabotando, isso é uma auto-sabotagem, mas na verdade não é. É a minha criança interior me protegendo da dor de querer muito alguma coisa que não é pra mim. Então eu nem tento, eu nem não vai rolar, tá? É isso. O que eu compreendo agora é que quando o desenvolvimento de uma criança é interrompido, quando os sentimentos são reprimidos, especialmente sentimentos de raiva e de mágoa e de ressentimento, a pessoa se torna um adulto com uma criança zangada e magoada por dentro dele.
essa criança contamina espontaneamente o comportamento do adulto. Contamina. Por quê? Porque ela está doente, porque ela está ferida, porque ela está cheia de feridas emocionais supuradas lá. Rejeição, abandono, humilhação, traição, injustiça. Tá? Por isso que acho que é a Marianne Williamson que fala que nós somos verdadeiras feridas ambulantes. Todos nós, em maior ou menor medida, tá? A princípio, pode parecer absurdo que uma criança possa continuar a viver no corpo de um adulto, mas é exatamente o que eu estou sugerindo. Eu acredito que essa criança interior, negligenciada e ferida no passado, é a maior fonte da infelicidade humana. Até o momento em que a recuperarmos, tá errado. Ela continuará a agir mal, contaminando nossas vidas de adultos. Eu gosto muito de fórmulas mnemônicas, por isso descrevo alguns dos modos pelos quais a criança interior ferida contamina a nossa vida usando a palavra contaminada, tá? Cada letra significa um dos modos da sabotagem da vida adulta para a criança, tá bom? E aí ele faz aqui, ele faz ele bota essa palavra só que em inglês, que é contaminate, tá? E no português não é possível ficar igual, mas a lista é codependência, comportamentos ofensivos e agressivos, distúrbios narcisistas, problemas de confiança, repetição de comportamento infantil externo ou internamente, crenças mágicas é o pensamento mágico, distúrbios de relacionamento, distúrbios de intimidade, comportamentos indisciplinados, comportamentos aditivos, viciados, compulsivos, qualquer tipo de vício está aqui, distorções de pensamento e o vazio, a apatia, a depressão, tá? E é isso que ele vai explorar, tá? E aí ele faz aqui mais um ele vai, depois vocês vão e leiam no texto, tá? Eu não vou continuar aqui não, senão a gente vai ficar com um vídeo muito longo. Então, o que é importante que você saiba é que a sua criança interior, inconsciente, né? Na verdade, tá ficando consciente na medida em que a gente faz esse trabalho, ela vai pedir pela sua atenção até que você dê a sua atenção para ela. Ela vai ficar pedindo, ela vai ficar pedindo, ela vai ficar pedindo. Tá? E como esses pedidos vão aparecer na sua vida? Eles vão aparecer com esses padrões aqui. Relações de codependência, tá? E ele diz aqui, ele define a codependência como uma perda de identidade. Ser codependente é perder o contato com os próprios sentimentos, carências e desejos, né? E ficar muito focado no que está acontecendo do lado de fora. Então, a codependência é assim, se o outro me trata bem, eu me sinto bem. Se o outro me trata mal, eu me sinto mal. Se o outro gosta de mim, eu entro em contato com o meu senso de valor. Se o outro não gosta de mim, eu entro em contato com o meu senso de desvalorização, tá? Então, codependência, os comportamentos ofensivos, agressivos, a gente sai por aí agredindo todo mundo na rua e depois a gente não entende, nossa, por que eu tive aquela reação? Por que eu tive vontade de matar aquela pessoa quando a pessoa só me olhou de cara feia, né? É sempre desproporcional. Quando a criança interior ela tá no comando, vai ser sempre desproporcional. Eu não vou comer uma fatia de bolo de chocolate, eu vou comer o bolo de chocolate inteiro, né? Eu não vou sentar para comunicar para o outro que eu estou insatisfeita com o que ele me disse. Não, eu vou enfiar um bufetão na cara do outro, né? Tipo aquilo que aconteceu com o Will Smith ano passado na cerimônia do Oscar, que eu não vi, mas ele deu um soco lá na cara do narrador. Claro que pra mim aquilo tudo é ensaiado, tá, gente? Pra mim esses artistas de Hollywood, eles estão sempre cumprindo a agenda de influência e controle de comportamento social. Mas vamos dizer que não tenha sido. Então, se não foi, é a criança interior no comando, tá? Porque o cara, ele não consegue resolver de uma maneira mais civilizada, é a criança que tá no comando.
Distúrbios narcisistas é aquela pessoa que só olha para os problemas dela, só vê os problemas dela, só ela é importante, né? Você consegue ficar 1 hora no telefone com essa pessoa não pergunta nem como você tá. E aí, como você tá? Tudo bem? Não, ela só tá falando dela, ela que é importante. E o que é dela, né? Ah, o que eu comprei, o meu carro, o meu filho, o meu marido. Porque o narcisista tem isso, tá? Ele não é casado com uma pessoa, né? Ele é casado com o marido dele. É meu marido. Essa pessoa é meu marido. Não, essa pessoa é um indivíduo. Essa pessoa está meu companheiro. Não é isso? Ela está. Né? É meu filho. Não, peraí, calma. Calma, seu filho veio através de você, ele não é seu. Ele não é sua propriedade, né? Mas o narcisista, ele entende que as pessoas que ele ama são dele. Então ele tá falando das posses dele, tá? A repetição do comportamento infantil, externo e internamente, por exemplo, né? Ô, meu filho, você quer subir aqui? Como seria a repetição de um comportamento infantil? Aqui um exemplo pra gente entender. Eu, por exemplo, me recusar a me levantar na hora para chegar no meu trabalho na hora, porque eu quero dormir mais. Não, mas espera aí, eu tenho um compromisso. A criança não tinha que trabalhar. Tinha hora também, mas não tinha que trabalhar, né? Então são os nossos comportamentos infantis. Por exemplo, gastar um dinheiro que eu não tenho, né? Crenças na magia, pensamento mágico. Ah, se eu fingir que o problema não existe, então o problema vai se resolver sozinho, né? Então, por exemplo, eu tô com uma dor e aí eu não vou ao médico, porque eu falo, não, mas isso vai se resolver sozinho. Não, não vai, eu tenho que ir ao médico ver o que tá acontecendo comigo, tá? Isso é um exemplo de pensamento mágico. Distúrbios de relacionamento, todos os nossos problemas de intimidade com as pessoas com as quais nós convivemos, sejam elas próximas ou sejam elas mais distantes, tá? Comportamentos viciados compulsivos, e aí a gente tem todo e qualquer tipo de droga, o álcool, que é a maior delas, né? Só que é socialmente aceito, jogo, gastar dinheiro, relacionamentos, sexo, cigarro e por aí vai. As distorções de pensamento, quer dizer, eu vejo uma situação e eu não consigo encarar a realidade, então eu fico lá com o meu pensamento todo distorcido a respeito daquilo. E por fim, o vazio, a apatia e a depressão, né? Que estão super em voga atualmente, totalmente em voga, né? Maioria da população deprimida, maioria das pessoas deprimidas, né? As pessoas estão todas aí com vazio profundo. E que vazio é esse? Esse vazio é porque o meu pai não me amou? É porque a minha mãe não me amou? Sim, é. Mas no fundo, esse vazio é porque eu me desconectei de Deus. Então, eu preciso, em primeiro lugar, buscar a Deus. Eu tenho que buscar a minha conexão com Deus acima de tudo. A primeira coisa que eu faço na hora que eu levanto é ir me encontrar com Deus. Conversar com Deus, sentir a presença de Deus, me conectar com Deus. Deus é que cura o vazio e a depressão. Nada mais. O externo vai botar um band-aid. A ferida vai continuar lá embaixo, supurando. Muito bem, obrigada. Tá bom? Então, eu só encarnei naquela família na qual o meu pai me rejeitou, o meu pai não queria que eu nascesse, a minha mãe queria que eu fosse um menino, eu sofri o abandono emocional da minha mãe, eu sofri as injustiças dos meus irmãos, eu sofri as traições dos meus colegas de colégio, porque eu já estava desconectada com Deus antes de encarnar. Então eu precisava daquele cenário na minha infância para que aquela situação fosse confirmada, para que aquela energia pudesse ser baixada, eu fazer o download para então eu resolvê-la. Mas a boa notícia, gente, a boa notícia que eu tenho para dar para vocês é que se nós olharmos para as nossas feridas de infância, para os nossos comportamentos narcisistas,
agressivos, para nossa codependência, para os nossos problemas emocionais, como nossos mestres, então o propósito deles se transforma no propósito do Divino Espírito Santo para as nossas vidas, que é nos levar de volta ao lar. Então tudo isso aconteceu nas nossas vidas para que nós pudéssemos passar pelo nosso processo de emergência espiritual, de jornada de volta para casa, que é o que nós estamos fazendo agora, no qual nós estamos nos lembrando que somos como Deus nos criou. E ponto. E somos filhos de Deus. E ponto. E o ego que ouça, e entenda, e aprenda, e cresça. Tá? Então, nós precisamos olhar para tudo isso que eu acabei de falar agora, o nosso vazio, a nossa depressão, infelicidade, sentimento de abandono, sentimento de desvalorização. Eu vou precisar olhar para tudo isso com gratidão e falar: essa dificuldade me botou no meu caminho de volta para Deus. Obrigada, meu Deus. Agradeço todos os dias por essa dificuldade. Foi essa dificuldade que me botou no trilho, de volta para casa. A maioria das pessoas que vocês vão encontrar na Terra neste momento não vai fazer essa jornada. Não é o momento delas. Não vai fazer. Não se sinta sozinho. Faz que nem a ovelha da live de domingo. Vai encontrar a sua família de alma. E vai voltar para casa. Vai para a sua jornada junto com a sua família de alma. E para de querer salvar o outro. Para de querer dizer que o outro tem que fazer a jornada dele de volta para casa. Na maior parte dos casos, não vai fazer. E se fizer, talvez ainda não tenha começado. Então, a gente tem que respeitar o tempo do outro. Mas, infelizmente, a maioria absoluta, bilhões de pessoas nessa terra hoje, não farão essa jornada. Não estão prontos. Ainda estão muito embriagados, muito hipnotizados pela Matrix e muito confortáveis dentro da Matrix. Não é muito bom, mas é aquela zoninha de conforto ali que é familiar, tá? Então não vão querer sair. Então hoje a sua missão é olhar nos olhos da sua criança abandonada e rejeitada e falar para ela: você é como Deus te criou. Você é o filho, a filha de Deus por toda a eternidade, para todo sempre. E nada nem ninguém pode mudar isso. E nada te desqualifica diante do amor de Deus. O amor incondicional de Deus é seu, sempre foi e sempre será. Lembrando que essa frase, nada te desqualifica diante do amor de Deus, é da minha amada professora. Tá bom, meus amores? Então, essa era a mensagem para o dia de hoje. Lembrem-se que a prática dessa lição hoje é será um passo gigantesco no seu despertar. E você está indo muito bem. Eu sei disso, tá bom? Então, eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã. E o Aslan vai dar um beijo para vocês. Né, meu amor? Dá oi para as pessoas. Olha, deixa as pessoas verem como seu olho azul é lindo. Né? Tá lá, dá oi para as pessoas, tá? Um beijo para vocês, queridos. Até amanhã. Bye, bye.